Aí, galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Colocação pronominal é um assunto que vem ligado ao emprego dos pronomes. O próprio nome já fala, hein? Colocação pronominal é emprego de pronomes. Então, temos aqui pronomes que precisam estar juntos a um verbo sempre. Como assim? Nós temos aí vários tipos de pronomes, tá? Temos aí pronomes, pronome pessoal, pronome demonstrativo, possessivo, de tratamento e por aí vai. Entre os pronomes, nós temos uma categoria que são pronomes que eles não conseguem aparecer sozinhos. Eles sempre precisam estar junto a um verbo. E aqui, vá comigo agora à tela. São os pronomes oblíquos átonos. Os nossos poas aqui para ficar mais fácil. Me, te, se, o lhe ou lhes, o, os, a, as, nos e vos. Então, são pronomes que eles nunca podem aparecer longe de um verbo. É isso aí. Esses pronomes nunca vão aparecer longe de um verbo. Por isso que você vai ter que, para que você entenda, então, e domine a colocação pronominal, é necessário que você entenda quais são os pronomes oblíquos átonos, decore-os, saiba quais eles são e entenda que eles nunca podem vir longe do verbo. E nesta ideia de nunca virem longe do verbo, eles vão ter o quê? Eles vão ter algumas regras de colocação pronominal. Então é por isso. Como são palavras que nunca podem estar longe de um verbo, então quando eles aparecem, os pronomes eles vão ter que estar em algum lugar. E aí que surgem as regras de colocação pronominal. Então, a colocação pronominal, teoricamente, é o seguinte, vamos lá. Trata-se da posição que existe entre os verbos e os pronomes oblíquos átonos. Essa é a base aqui. E nós podemos ter o seguinte, eles podem estar aqui, ó, ou podem estar antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. E conforme a posição em que ele está, nós vamos ter um nome para isso, né? Então, temos aqui, ó, quando eles estão antes do verbo, chamamos de próclise. Estão dentro do verbo ou no meio do verbo, mesóclise. Estão após o verbo, ênclise. Isso daqui sempre vai acontecer. São pronomes que eles nunca podem vir longe do verbo. Então, por esse motivo, você vai ter o quê? Situações que exigem o emprego da próclise, situações que exigem a mesóclise e a ênclise. Então, temos que conhecer, assim, quais são os casos em que isso acontece. Primeiro ponto importante aqui, eu vou marcar aqui para você não esquecer jamais. Esses pronomes aqui, esses carinhas aqui, ó, eles nunca iniciam uma oração. Por mais que nós tenhamos no dia a dia aí o hábito de começarmos uma frase com um pronome, que é muito comum, me levantei muito cedo hoje, se começou muito tarde, ou por exemplo, me atrasei para a aula. Então é bem comum isso daqui, tá? Me perdoe, tudo errado, perdoe-me, atrasei-me, tá? Então, precisa ser, não se precisa.
é bem comum nós termos o quê? Na fala, é mais comum, o nosso hábito mesmo, a rotina é sempre usarmos o pronome antes do verbo. Isso é comum. No português, o mais comum é que a gente use o pronome já no início. Só que eu nunca posso começar uma oração com um pronome oblíquo átono. Então, o que nós fazemos na fala está errado. Então, para a escrita, eu não posso fazer isso, tá? Calma, vai também desesperar agora, eu estou falando errado, não tem problema. Você vai ser avaliado pela prova escrita. Então, fique atento. A fala, nesse caso, não ajuda, porque nós falamos diferente, nós usamos outras construções. E a regra é que se use o pronome nas posições em que são permitidas, tá? Não naquelas que a gente usa no dia a dia. Então, tem que ficar atento, muito, muito atento a isso daqui. Para isso que eu vou te ajudar agora. Vai lá comigo à tela, olha só. Primeiramente, vamos falar um pouquinho da ênclise. A ênclise é assim. Quando nós temos ênclise, quer dizer que o pronome ele vai vir depois. E aqui, ó, a ênclise sempre vai ser o quê? Você vai ter um pronome e sempre vai aparecer aqui, ó, o hífen, tá? O hífen sempre, sempre, sempre vai aparecer. Então, quando você trabalha com a ênclise, aqui, ó, sempre vai haver hífen, porque você vai ter o verbo, o hífen e o pronome. Então, isso não pode ser diferente. Nesta construção, você vai ter algumas situações que acontece isso. Vamos lá, então. Olha só. Com verbo no início da frase. Então, marque lá, ó. Nós temos aqui um exemplo com verbo no início da frase. O verbo começou a frase. Então, temos o seguinte, ó. Entregar, vou até colocá-los aqui. Entregaram-me, levanto-me, arrependeu-se, fiz-lhe, surpreendi-me. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos frases que foram iniciadas pelo verbo. Posso falar assim, ó, me entregaram as camisas? Não, tá? Se você fizer essa construção aqui, ó, errado. Eu não posso começar minha frase com um pronome oblíquo átono. Então, tem que ser assim, ó, entregaram-me as camisas. E aqui, veja, aparece o hífen aqui. Então, isso é uma construção obrigatória. Eu jamais posso começar uma oração com um pronome oblíquo átono, de jeito nenhum. Fiz isso, errei, tá? Então, você vai encontrar muito nas provas frases que são iniciadas com esse pronome. Na leitura fica muito legal, porque nós estamos acostumados com essa forma de estrutura. Agora, na frase, na gramática, isso está errado. Então, cuidado com a fala, que ela não favorece a que é escrita em relação à colocação pronominal. Então, vamos lá, continuando. Levanto-me, ó, levanto-me, pronome depois do verbo com o hífen. Arrependeu-se de ter ficado em casa. Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Surpreendi-me com o café da manhã. Então, nós temos o quê? Verbo, aí na sequência o pronome ligado com hífen. Outro tipo de também que exige a nossa ênclise. Quando tem um verbo que ele está no imperativo afirmativo aqui, ó. Então, veja só. Vamos lá. Deixa eu destacar primeiro os verbos aqui, ó. Alunos, comportem-se, deixe-o sair, chamem-nos, joguem-lhes. Então, nós temos o quê? Nós temos agora aqui, ó, verbos no imperativo afirmativo. Então, eu tenho comportem-se, deixe-o sair, chamem-nos, joguem-lhes. Então, nós temos o quê? Nós temos situações bem pontuais. Então, tem que decorar isso, não tem jeito, tá? Colocação pronominal não interfere no sentido, mas na gramática. Então, você precisa dominar essas regras, saber quais elas são e realmente decorá-las. Não tem jeito. Aqui é decoreba mesmo. Então, tem que decorar as situações em que nós não temos ali a possibilidade de mudar o pronome nesse caso. Continuando agora aqui. Com o verbo no gerúndio, tá? Então, isso daqui acontece, ó. Nós não temos aqui uma locução verbal, tá? Ó, saiu deixando-nos assim e dando-lhe. Cuidado que aqui nós temos dois verbos. Ó, isso aqui é um verbo e não é uma locução verbal, tá? Que na locução verbal a regra é outra. Não vou falar disso agora, depois eu vou falar com você em relação a isso, mas aqui você não tem locução verbal aqui, ó, tá? Ó, não
é locução verbal. Ou seja, quando nós temos locução verbal, a construção é um pouquinho mais ela é possível, tá? Mas aqui não é. Então, nesse caso, ó, como eu tenho o gerúndio, lembre-se que o gerúndio é o NDO, deixa eu arrumar aqui, ó. O gerúndio é o verbo terminado na construção NDO aqui, tá? Então, aqui eu preciso colocar o pronome depois do verbo. Aí, os pais ajudaram o filho dando-lhe atenção e carinho. Dando-lhe, ó, veja só, gerúndio aqui, tá? Então, nesse caso, temos o quê? Nós temos uma construção em que a ênclise aparece, porque eu tenho o verbo no gerúndio. Veja, não é locução verbal aqui. Vamos lá. Agora, mais um exemplo aqui, ó. A ênclise também, ela é indicada quando você tem verbo no infinitivo impessoal, tá? Infinitivo impessoal aqui é porque você não tem alguém que vai fazer isso especificamente, ó. Convém contar-lhe tudo. Vou colocar os verbos primeiro aqui destacados. Vamos lá. Convém contar-lhe tudo. Vale contar-lhe. Espero encontrá-lo. Gostaria de pentear. O seu sonho maior é casar. Então, veja, de novo, atenção aqui, ó, que nesse caso nós não temos locução verbal. Não há locução verbal. São duas orações diferentes, tá? Como eu falei, a locução verbal tem outras características. Aqui não tem locução verbal, são verbos diferentes. Então, quer dizer que nesse caso aqui, ó, nós temos como eu tenho dois verbos, duas orações, ó. Isso aqui é um verbo, deixa eu colocar aqui com essa outra marcação. Verbo aqui, outro, é outro, tá? Não é uma locução verbal aqui. E, claro, por isso, nós temos o seguinte: convém contar-lhe tudo, vale contar-lhe, espero encontrá-lo, gostaria de pentear-te e casar-se. Então, cuidado muito com isso daqui. Atenção para essa dinâmica aqui, porque são frases e você tem que saber aqui, para não se confundir, estude o conceito de locução verbal. Saiba identificar uma locução verbal, porque existem algumas regras específicas para locução verbal e pronome oblíquo átono. Então, tem que dominar. Se você não sabe identificar uma locução verbal, você tem que estudar, né? Tem que voltar ao conteúdo de verbos, dominar o que são verbos auxiliares, para que você saiba identificar de forma correta uma locução verbal. Continuando. Temos aqui agora as regras do uso da mesóclise. Gente, a mesóclise é assim, tá? Mesóclise é que você vai colocar o pronome no meio. No meio é. O que acontece? Quando você vai conjugar um verbo, vou colocar para você aqui um exemplo no quadro, tá? Ó, você vai conjugar um verbo, tá? Vou colocar um verbo aqui, ó. E a mesóclise, tá? A mesóclise aqui, especificamente, ela acontece, né, com verbos no futuro do indicativo, tá? Então, por exemplo, vou conjugar aqui um verbo, comprar, tá? O verbo comprar. Eu posso colocá-lo assim, ó, verbo comprar. Eu comprarei, ou eu compraria. Então, o que nós temos aqui, ó? Esse eu comprarei é um verbo no futuro do presente, do indicativo, e compraria, aqui, ó, futuro do pretérito. Veja que o verbo é comprar. Esse final aqui, ó, esse ei e esse ia, nós vamos chamar isso daqui, ó, de desinência. Isso aqui, ó, é a desinência de modo e tempo, tá? É por esse finalzinho que eu sei que o verbo está no futuro. Como é que acontece com a mesóclise? É assim, ó. Eu não posso falar eu comprarei te. Então, ficaria assim, ó. Assim, não posso fazer isso aqui, ó. Comprarei te. Não posso. E também não posso fazer isso daqui, ó. Compraria te. Também não. Por quê? Quando você tem esse tipo de construção, não pode colocar aqui a ênclise. Quando eu tenho o futuro do presente ou do pretérito do indicativo. Como é que ficaria o certo? Tem que fazer o seguinte, ó. Comprar
eu tenho que pegar o verbo, aí eu coloco o pronome no meio do verbo e eu pego a desinência e volto para cá. Então, fica comprar-te-ei. A mesma coisa aqui, ó. Eu coloco o comprar, que é o verbo comprar, o pronome aqui e daí a desinência aqui. Então, essa é a estrutura que eu tenho da mesóclise. Ela é fixa, não tem como ser diferente. Então, isso aqui você tem que manter sempre. É uma exigência para que você tenha aqui uma parte relacionada à mesóclise. Não tem como ser diferente aqui, não. Então, vamos lá, a tela, olha só. Então, a estrutura é sempre a mesma, isso mesmo, ó. O verbo vem aqui no infinitivo, o pronome e a desinência aqui do tempo. Então, veja, falar-lhe-ei a verdade. O verbo ficaria assim, ó, falarei. Então, foi colocado o pronome no meio, tem que ter hífen no antes e depois. Orgulhar-me-ei. Orgulharei. Seria assim, ó. Então, nesse caso aqui eu tenho. Como você começou a frase com o verbo mesmo, então está no futuro do presente, tem que ter aqui a mesóclise. Não tem outra opção aqui, não. Continuando. E pretérito, ó. Entregar-me-iam se eu tivesse o comprovante. Como é que ficaria o verbo? Ó? É entregariam. Então, eu coloquei no meio do verbo o pronome. Orgulhar-me-ia dos meus alunos. Então, eu tenho orgulharia. Aí, o pronome no meio aqui. Agora, observação aqui, tá? Veja só. Se houver algum dos casos que exija a próclise, você desfaz a mesóclise. Então, por exemplo, aqui, ó. Todos o ajudarão. Ajudarão é um verbo que está no futuro do indicativo, tá? Aí eu tenho aqui, ó, o meu pronome. Só que a palavra todos aqui, ó, todos, é um fator atrativo de próclise. Então, prevalece a próclise. Ou seja, sempre que eu tiver a próclise, ela se sobrepõe à ênclise e se sobrepõe à mesóclise. Sempre prevalece a próclise quando você tem a próclise que aparece ali, tá? E com os tempos do futuro do presente, futuro do pretérito, olha só que importante aqui, ó, jamais ocorre a ênclise. Não posso colocar com orgulhar, por exemplo, assim, entregariam-me, não posso, tá? Tem que ser sempre a mesóclise e a ênclise nunca vai acontecer quando você tem os verbos que estão no futuro do indicativo. Continuando. Temos agora as regras da próclise. Então, é o seguinte, a próclise, para que ela aconteça, nós temos que ter o quê? Alguma palavra que a gente chama de palavra atrativa, tá? Como se fosse um imã, sabe? Imã, mais ou menos assim. É como se você tivesse uma palavra que atraísse outra. E aqui, para ficar mais fácil, eu tenho aqui para você, para ficar mais fácil, ó, o nariz D. O nariz D é só uma forma de você condensar, assim, sintetizar as palavras que realmente são mais importantes quando se trata de próclise. Então, veja só, a ideia é assim, ó, palavras com sentido negativo, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos e interrogativos, conjunções subordinativas e pronomes demonstrativos, porque eu tenho ali o nariz de, tá? Então, é assim, palavras negativas que nós temos aqui, ó, não, de modo algum, que são negativas. Advérbios, aqui, ontem, calmamente. Relativos, que, quem, onde, cujo. Indefinidos, todo, alguém, cada. Interrogativos, quem, quando, qual. Subordinadas, que são as conjunções, aqui, que, se, embora. E os demonstrativos, isto, isso, aquilo. Claro que são todos eles, tá? Aqui eu só coloquei alguns exemplos. Então, saiba que apareceu um fator de próclise, uma palavra atrativa, a próclise tem que aparecer ali, ela tem que ficar ali porque ela se justifica por isso. Então, tem que ficar atento a isso daqui. Agora, exemplos. Vamos lá, então. Palavras negativas. Vamos verificar agora aqui. O que você tem? Ó, veja. Ninguém o ajuda. Nunca se esqueça de pagar o boleto. Não o quero aqui. Nunca ouvi assim.
Então, o que nós temos agora aqui, ó? Nós temos o pronome que está antes do verbo e ele está aqui por causa da palavra atrativa. Então, essa é a regra aqui. Advérbios, a mesma dinâmica. Aqui se consegue o ingresso. Atenção com o seguinte, com o advérbio pode haver pontuação, tá? Ó, tá? Pode haver algum sinal de pontuação quando nós temos um advérbio ali que ele está anteposto, por exemplo, ali ou intercalado. Então, nesse caso, veja, se houver alguma vírgula, uma pausa depois do advérbio, você coloca a ênclise. Então, exemplo aqui, ó, veja só. Aqui, vírgula. Ah, então, olha só. Aqui, vírgula, consegue-se o ingresso. Então, neste caso aqui, ó, quando é aqui se consegue, é obrigatório a próclise. Aqui, vírgula, consegue-se. Aí eu tenho que usar a ênclise. Por quê? A vírgula é quase que ela rompe, ela quebra essa dependência. Porque quando você tem, imagine um imã, você tem o imã que eles se unem. Se colocar algo entre eles, você não vai conseguir mais uni-los. Então, a vírgula é nesse sentido, sabe? Ela separa, ela rompe com essa dependência. Então, atenção com isso daqui. Agora, outros exemplos para você aqui, ó. Ontem me disseram que havia greve. Às vezes nos deixa falando sozinhos. Então, tem aqui, ó, veja só, pronome antes do verbo aqui. Continuando. Pronomes relativos, mesma dinâmica aqui, veja. Foi aquele professor que me orientou. Foi ela que o fez. Então, nós temos aqui o pronome relativo, pronome antes. E isso vale para todos. Ah, mas é só a palavra que? Não, tá? Se eu tiver que, o qual, cujo, onde, qualquer pronome relativo aqui, ele vai servir como fator atrativo de próxima. Não é só a palavra que. Claro que ela é mais usada, mas não é só ela. Então, atenção. Então, por exemplo, se fosse assim, por exemplo, essa frase aqui, ó. Vamos pegar um exemplo concreto aqui, ó. Foi aquele professor o qual, se fosse o qual, manteria, me orientou. Do mesmo jeito. Então, não é só a palavra que. Qualquer pronome relativo aqui vai exigir que eu tenha próclise, tá? Então, atenção, cujo, qualquer um deles aqui. Indefinidos. Indefinidos, vamos lá. Tudo me incomoda quando estou cansado. Alguns lhes deram maus conselhos. Então, temos o seguinte aqui, ó. Tudo, pronome antes, alguns lhes. Tá, e eu posso fazer isso daqui então, ó. Tudo incomoda-me, nunquinha, tá? Apareceu isso na sua prova, você vai fazer o quê? Marcar errado. Por quê? Palavra atrativa, eu não posso usar ênclise aqui. Então, esse pronome deveria e deve sempre estar no começo. Né? No começo não, antes do verbo. Então, quando você tem um fator atrativo, palavra que exige próclise, coloque o pronome antes, tá? A preferência sempre é para próclise. Até quando tiver aqueles casos que são opcionais, facultativos, sempre numa redação, por exemplo, dê preferência à próclise, quando houver uma palavra atrativa, tá? E apareceu uma palavra atrativa, dê preferência para a próclise sempre. Quando é caso obrigatório, não tem que discutir. Então, conheça os momentos e os casos. E já, de novo, a dica. Tem que saber diferenciar uma locução verbal de uma construção que não é locução verbal, porque existem regras para a locução verbal também. Continuando. Temos agora aqui os pronomes interrogativos. Mesma lógica aqui também, veja só. Quem te passou o endereço? Tá? Por que a chamaram? Quando te deram notícia? Quem te presenteou? Então, aqui o que nós temos? Pronome antes, aqui, ó, pronome antes, pronome antes, pronome antes. E aqui, interessante, ó, essa construção aqui, ela também vale quando nós temos o quê? Expressões exclamativas e optativas, vai na mesma lógica. Então, por exemplo, como te amo, Deus te proteja, Oxalá me des a boa notícia, Deus dê força. Cuidado,
Não é a palavra Deus que é fator de próclise, não é isso. É que quando eu falo assim pra você, o que é a frase exclamativa? Essa aqui, porém, é uma frase exclamativa, ó. Como te amo? É uma frase exclamativa aqui. Deus te proteja. Chamamos de frase optativa. Na verdade, deixa eu colocar todas aqui, ó. Todas aqui são optativas. O que são frases optativas? Aí, dominar é tipos de frases. Que elas sempre expressam o quê? Um desejo, né? Então, Deus te proteja, que isso seja muito bom. Então, quando você tem uma frase optativa, você sempre vai colocar pronome antes do verbo. Você tem ali a próclise, porque é uma frase que expressa um desejo acerca de alguma coisa. Continuando, temos ainda as subordinativas aqui, veja só. É necessário que ajude. Comprarei o livro se me for necessário, embora se sentisse, conforme lhe disse. Então, temos o quê? Nós temos conjunções, aqui são, ó, essas subordinadas são conjunções subordinativas e subordinativas. E valem todas elas, tá? Não é uma ou outra, não. Todas as conjunções subordinativas, elas fazem parte dessa regrinha aqui. Então, veja, que ajude, semeie, embora sei, conforme lê. E, por fim, aqui os pronomes demonstrativos isto, isso, tá? Que são demonstrativos. Isto nos ajudou, isso me lembra algo. Claro, não só o isto, isso, né? Pode ser o isto, isso, pode ser, por exemplo, também você usar este, esta, essa, aquela, qualquer um dos demonstrativos. São palavras que exigem também a próclise. Então, resumindo, próclise, você tem palavras que exigem a próclise, pronome antes do verbo. Mesóclise, futuro do indicativo, pronome no meio do verbo. E ênclise, com os outros tempos verbais, e quando você não tem, por exemplo, fator de próclise, aí você coloca o pronome depois do verbo com hífen. A colocação pronominal, além de nós termos as regras de próclise, mesóclise e ênclise, quando se trata de um verbo só, nós temos também as regras pensando nas locuções verbais. Então, pense comigo, quando você for pensar em regras de emprego de pronomes, primeiro, nós temos os pronomes oblíquos átonos, eles é que vão fazer realmente a função de serem usados na forma de próclise, mesóclise ou ênclise. Então, primeiro ponto, tem que saber quais são os pronomes oblíquos. Segundo ponto, tem que saber o que é uma locução verbal. Não adianta nada você saber as regras de colocação pronominal com locução verbal se você não domina a locução verbal. Então, o primeiro ponto agora é isso daqui. Vamos lá comigo, olha só. Tem que lembrar, tem que saber muito bem quais são os pronomes oblíquos átonos, porque estes pronomes aqui, ó, eles que vão participar de todas as regras de colocação pronominal. Então, temos aqui, ó, me, te, se, nos, vos, o, os, a, as, lhe e lhes, tá? Então, os pronomes oblíquos átonos, eles vão fazer parte dessa noção aqui que nós temos. Muito bem. Aí, segundo ponto importante, você tem que saber muito bem o que é uma locução verbal. Tem que dominar o que é uma locução verbal aqui. Então, a regra é assim. A locução verbal, ela vai sempre ter um auxiliar ou auxiliares mais um verbo principal, tá? Não é qualquer verbo que pode ser um verbo auxiliar. Então, você tem que conhecer quais são os verbos que podem ser vistos como verbos auxiliares. Então, aí, o que eu gostaria que você faça? Uma sugestão. Volte lá até a morfologia, emprego de verbos, e saiba quais são os verbos auxiliares. Tem uma lista, nós temos vários verbos que podem ser auxiliares, mas tem que saber realmente quais são eles. Muito bem. Então, feito isso, o que nós temos? Não é qualquer verbo que possa ser auxiliar. Beleza. Aí, outro ponto importante. O verbo principal, ele pode aparecer de 3 formas. Pode ser um verbo que venha no infinitivo,
um verbo no gerúndio, aqui, ó, tá? E um verbo no particípio. Então, quer dizer que nós podemos ter aqui, lembre-se de que o infinitivo é ar, ir, gerúndio é NDO e o particípio é ado, ido e temos também aqueles que são irregulares, né? Então, essa é a minha base. Eu tenho auxiliar mais o principal e esse auxiliar aqui, ele pode ter várias formas, mas não é qualquer verbo. Agora, um exemplo concreto. Vamos lá. Vou colocar para você aqui, ó. Por exemplo, vou comprar um livro de filosofia, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu vou comprar um livro de filosofia. O que você tem agora aqui, ó? Vou comprar, esse vou aqui, ó, é o verbo ir, que ele pode ter função de verbo auxiliar, e aqui é o verbo que está no infinitivo principal. Então, beleza, quer dizer que neste caso aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma locução verbal. Tudo bem. Então, neste caso, se houvesse um pronome aqui, nós teríamos algumas regras de colocação pronominal com relação a essa locução verbal aqui. Beleza. Agora, olha uma frase aqui parecida na estrutura. Veja só. Importa ler livros de filosofia. Veja, visualmente parece que eu tenho uma locução verbal. Por quê? Eu tenho um verbo conjugado e um verbo no infinitivo. Só que o verbo importar, ele não é verbo auxiliar. Ele não pode ser verbo auxiliar. Então, isso aqui é um verbo, isso aqui é outro verbo. Então, nós não temos aqui, ó, porque ele não pode ser auxiliar. Ele não é verbo auxiliar aqui. Então, quer dizer que nesse caso aqui, ó, não há locução verbal. Então, isso influencia bastante na hora de você fazer uma análise. Então, uma dica para você. Não adianta você decorar as regras de colocação pronominal com locução verbal se você não sabe distinguir uma locução verbal de uma expressão que não é locução verbal. Então, parece que é, mas não é locução verbal. Por quê? O verbo importar nunca vai ser verbo auxiliar, ele não tem função de verbo auxiliar. Então, por isso que é necessário que você saiba essa distinção aqui, tá? Aí não há tempo de explicar para você agora tudo isso daqui, então sugiro que você faça o quê? Conheça, se for preciso, volte um pouco à teoria de verbos, saiba quais são as locuções verbais, o que é o conceito, saiba quais verbos, se eles podem ser auxiliar, e entenda que nem sempre, não basta ter dois verbos juntos para que eu tenha locução verbal, tá? Então, não é só ver isso daqui que eu tenho locução verbal, tem que olhar que tem que haver, sim, um verbo que possa ser um verbo auxiliar para que eu tenha realmente auxiliar mais particípio e esses dois juntos formam uma locução verbal. Então, vamos lá agora aqui, ó, para a tela de novo. O que acontece? Quando nós temos aqui as locuções verbais, veja, as regras de colocação pronominal em locuções verbais, elas seguem aquelas empregadas quando há um verbo. Mas, aí é que vem a parte importante, contudo, existem empregos específicos dessas locuções aqui. Então, vamos lá comigo. Primeiramente, quando nós temos aqui, ó, o verbo auxiliar aqui, mais um verbo no infinitivo ou no gerúndio. Então, aqui, você tem aqui vários casos e você tem assim, ó, as mesmas regras. Então, para o emprego do gerúndio e para o emprego do infinitivo, nós temos o quê? As mesmas regras. Então, nesse caso, veja só. Quando você tiver uma forma verbal no infinitivo ou no gerúndio, claro que for uma locução, nós temos diversas formas de colocação do pronome. Então, vou primeiro aqui destacar a locução verbal, ó. Posso, aqui, ó, enviar,
posso enviar. Então, veja, nós temos o primeiro ponto aqui, ó. Nós temos, nessa situação, nós temos o pronome junto ao verbo auxiliar, ênclise no verbo auxiliar. No segundo caso, ênclise no verbo principal. E no terceiro caso, eu tenho o quê? Um verbo que está entre a locução verbal sem hífen, tá? Então, aqui eu tenho ênclise, mas no verbo auxiliar. Aqui eu tenho ênclise no verbo principal. E aqui a gente tem próclise, tá? É assim, ó. Isso aqui é ênclise no auxiliar. Aqui é ênclise no verbo principal. E aqui é próclise no verbo principal. Então, são 3 situações possíveis. Em relação a essa condição aqui, vou te dar já uma sugestão. É preferível que haja estas duas aqui, tá? Essa última aqui, nós temos alguns gramáticos que aceitam e não aceitam, tá? Então, as duas primeiras, elas são 100% aqui aceitas, sem problema nenhum. Qualquer gramático vai considerar isso como correto. A terceira ali, aí depende muito, por exemplo, muito dos gramáticos. Mas, de forma geral, as bancas aceitam essa construção do posso lhe enviar, com o verbo no meio, com o pronome no meio, sem que eu haja ali o hífen, tá? Então, de forma geral, as bancas, de uma forma geral, elas aceitam sim. Muito bem. Agora, mais um exemplo. Aqui, o que acontece? Nós temos aqui uma palavra atrativa, ó. Não, não e não. Então, nesse caso, teoricamente, nós temos o quê? Uma palavra atrativa, que ela, como é uma palavra atrativa, a gente sabe que isso aqui exigiria a próclise. Só que, por ser uma locução verbal, nós temos aqui algumas possibilidades. Então, olha só. Devo falar, devo falar-lhe e devo falar. Então, veja, nesse caso, temos aqui, ó, 3 situações, tá? Diferentes. Eu coloco de regra geral. Isso aqui é minha regra geral, né? Apareceu palavra atrativa, eu coloco a próclise. Aqui é um caso que é opcional, que eu posso colocar depois do verbo principal, tá? E essa aqui do meio também é a mesma coisa que eu falei do anterior. Não é algo consolidado entre os gramáticos, tá? A mais aceita aqui é que você tenha ou essa regra geral ou esse caso opcional aqui. São as mais aceitas pelas bancas de uma forma geral. Mas, como eu falei, as bancas costumam aceitar também aquela terceira opção ali, porque no dia a dia, no nosso dia a dia, é muito mais comum que nós usemos o pronome no meio, tá? É difícil falar assim, desejo encontrar-lhe, tá? Desejo encontrá-lo, eu quero encontrar. Então, é mais comum nós colocarmos sempre o pronome na ideia de próclise, tá? Mas aqui são possibilidades. Então, saiba que elas existem. O que não pode é isso daqui, ó. Por exemplo, nunca vai poder, tá? Nunca. Vamos colocar aqui um exemplo. Se colocar assim, ó, lhe... Ui, sobrou L ali, gente. Deixa eu arrumar aqui. Sobrou letra aqui. Lhe posso enviar. Veja, isso aqui eu não posso fazer. Por quê? Jamais eu posso começar uma frase, ó, lhe posso enviar? Claro que não, porque eu não posso começar uma frase com pronome oblíquo. Agora, outro caso que realmente não pode, de jeito nenhum, se eu colocar para você assim, ó, não devo colocar hífen e o falar, tá? Então, veja, aqui eu consigo colocar o hífen junto ao meu auxiliar, sem problema nenhum. Aqui já não posso fazer isso. Então, nesse caso, não cabe eu usar atrativa e ênclise no auxiliar. Isso aqui não pode... Isso aqui é consenso, ninguém aceita isso daqui. Então, cuidado. Essa última aqui, a palavra atrativa, o auxiliar e hífen com o pronome, nunca, não se aceita de jeito nenhum aqui. Continuando. Temos aqui mais um exemplo, né? Ó, devo-lhe explicar o que se passou, tá? Devo explicar-te o que passou. Então, só exemplos que você tem aqui com pronomes diferentes. Mas veja, ó, o meu auxiliar, o meu verbo aqui
e aqui você tem bonitinho. Então, nessa primeira, eu vou ter aqui o pronome junto ao auxiliar e na segunda, junto ao principal, tá? Aqui, mais um exemplo que nós temos aqui, ó. Disse que lhe quero contar, que quero lhe contar, que quero contar-lhe. Então, nós temos o quê? Agora aqui, esse que é uma palavra atrativa, tá? Porque esse que tem a função aqui, ó, de uma conjunção subordinativa integrante. Então, nesse caso aqui, veja, o pronome veio antes, isso aqui é minha regra geral. No meio é aquele que é muito marca da fala e aqui a regra opcional. Então, são 3 situações possíveis, o que não pode ser assim, ó. Por exemplo, disse-lhe que quero colocar um hífen aqui e quero lhe contar com hífen. Aqui eu não posso de jeito nenhum, tá? Aqui sem chance, o que eu posso aqui, mas com hífen não posso. Continuando, veio se queixando das dores nas costas. Então, veja que eu tenho aqui, ó, veio queixando-se, tá? Então, nós temos aqui, nesse caso, o pronome que ele está onde? Ele está aqui, ó, junto com o auxiliar ou junto com o meu gerúndio. Agora, mais um exemplo aqui também que a gente vai encontrar, ó. Todos nos estavam esperando, estavam nos esperando e estavam esperando-nos, tá? Então, temos o seguinte, ó, pronome antes, pronome no meio e pronome depois com hífen. E aqui, a palavra todos é uma palavra atrativa de próclise. Aí, da mesma forma, o que não pode estar isso daqui, ó, é todos, se for assim, ó, todos estavam, e colocar assim, ó, estavam nos esperando, tá? Tá errado. Então, nesse caso aqui, ó, jamais eu posso fazer isso daqui. Aqui mais um exemplo, ó. O já aqui, palavra atrativa, nós temos aqui a palavra atrativa, então nós temos agora o seguinte, ó. Já lhe estou contando, já estou lhe contando, já estou contando-lhe, tá? Então, quer dizer que nesse caso, ó, pronome antes, no meio aqui, mas sem hífen e com ênclise. O que eu não posso é, da mesma forma, colocar assim, ó, já estou, colocar um hífen aqui, contando. Então, nesse caso aqui, não posso fazer isso daqui, ó, tá errado aqui, tá? Então, veja que são casos muito parecidos, mas o que vai implicar bastante aqui o seu conhecimento? Entender que nós temos uma diferença entre locução verbal e 2 verbos juntos. Nem sempre a junção de 2 verbos é uma locução verbal, então isso tem que ficar muito claro para você. Continuando, temos aqui agora uma construção interessante, porque a locução verbal, ela pode ter preposição. Pode haver uma preposição entre o auxiliar e o infinitivo. Nesse caso, a colocação é como facultativa. Então, veja, Antônio há de encontrar-se ou há de se encontrar. Então, nesse caso aqui, veja, posso colocar tanto com o verbo aqui no infinitivo ou no meio aqui dele, tá? Antônio, claro, é só um sujeito, não é, Antônio não é palavra atrativa, né, ó, não é palavra atrativa, então quer dizer que tranquilamente eu posso escrever dessa forma aí, sem problema nenhum, tá? Eu consigo fazer, e veja, é uma locução verbal sim, porque eu tenho aqui, ó, esse aqui é o verbo auxiliar, principal, e pode acontecer de você ter locuções com preposição sim, tá? Então pode acontecer. Então, fique atento a isso também. Quer dizer que, além de tudo, nem sempre 2 verbos juntos é uma locução verbal. E também pode haver locução verbal com preposição. Então, tem que ficar atento a isso daqui também. Continuando. Agora, com o particípio. Aí, você tem que marcar o seguinte com o particípio, tá? O particípio não admite pronome, tá? O nosso particípio não admite pronome oblíquo átono. Nunquinha, tá? Lembre-se outro detalhe importante, tá? O que é o particípio mesmo?
Particípio é quando você tem aqueles verbos que terminam com ado, ido e também com os verbos irregulares. Então, tem lá cantar, cantado, sair, saído, dizer, dito. Então, você tem ali os verbos que são regulares e os verbos também que aparecem o quê? Os regulares e os irregulares. Então, nesse caso, já marque lá para você não ficar refém. Quando eu tenho particípio, a colocação é restrita. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui exemplos de locuções, ó. As crianças tinham se perdido. Seu rendimento tem me surpreendido. Aqui, olha só. Quer dizer que eu posso fazer isso daqui, por exemplo, as crianças... Vou colocar a frase para você aqui, ó. As crianças... Opa, deixa eu arrumar aqui bonitinho. Vamos ver agora o exemplo que não pode. Parece que é, mas não é, ó. As crianças... Posso fazer assim, ó. Tinham perdido-se nunca, tá? Eu nunca posso colocar um pronome junto a um particípio. Não posso, erradíssimo. Tá, e se fosse assim, por exemplo, outro exemplo aqui, ó. As crianças, posso colocar tinham se perdido sem o hífen? Não. Também está errado. Por quê? Se eu deixar sem o hífen, é como se fosse próclise do verbo no particípio, e não pode. Então, aqui, ó, desta forma aqui, também está errado. Ou seja, esse hífen aqui, ó, ele é obrigatório. Não é opcional, tá? Então, cuidado. Quer dizer que eu não posso ter o verbo auxiliar e o particípio, o pronome no meio sem hífen. Não posso de jeito nenhum. Por quê? Quando isso acontece é porque o pronome está junto ao particípio e o particípio não admite pronome. Então, por mais que pareça estranho, mas aquele hífen ali, ele se torna obrigatório. Não posso retirar ali. Então, é bem mais restrita a colocação quando eu tenho ali particípio. Continuando. Outros exemplos aqui. Vamos lá, então, ó. Vamos marcar aqui, ó. Havia-lhe contado, já lhe tinha contado. Então, aqui, olha só. Nós temos uma palavra atrativa e aqui não tem opção não, tá? Pronome é antes e nesse caso pronome com auxiliar e o hífen aqui, ó, obrigatório, tá? Não tem outra forma de você colocar aqui não, sem chance. Ali eu tenho só aquela forma que é sem palavra atrativa e a forma com palavra atrativa. Não tem outra possibilidade, porque ali é mais restrito. Mais exemplo aqui então pra gente, ó, veja só. O não aqui, palavra atrativa. Aí temos assim, ó, não me haviam avisado ou não lhe havia contado. Então, aqui, ó, só cabe eu colocar como pronome antes aqui, não tem outra forma, não. Mais um exemplo aqui, então, ó. Foi-lhe explicado, tinha-lhe feito. Então, nesse caso, nós temos aqui, ó, foi-lhe e tinha-lhe. Então, de novo, nós temos exemplos concretos que não dá para você fazer isso daqui. Então, quando tiver particípio, atenção, porque ele não admite nada, nunca, pronome oblíquo átomo junto a ele. Nem antes, na próclise, nem na ênclise, de jeito nenhum, tá? Continuando agora aqui, outros casos. Temos aqui uma regrinha que é bem específica, ó. Quando tiver a preposição em, mais o pronome aqui e mais o gerúndio, sempre tem que ter esta estrutura aqui, ó, veja. Em se tratando, em se pensando. Posso escrever assim, ó, em tratando-se, não posso, tá, ó. Em tratando-se, eu não posso colocar assim, não posso. Tem que ser desse jeito, que isso aqui é uma regra específica do gerúndio, tá? Tem que ser assim. E tem que ter a preposição, aqui, ó, é a preposição mais o pronome mais o gerúndio. Então, isso aqui é uma estrutura fixa. Coordenativas alternativas também existem. Temos lá o nariz de, que tem as conjunções subordinativas. Então, as alternativas também são fator de próclise, tá? Então, veja, aqui é o que eu tenho. Ou se diverte ou fica em casa. Esse pronome aqui, ó, tem que estar antes do verbo, porque eu tenho ou,
que é uma palavra atrativa aqui de próximo. Não é opção aqui, aqui é obrigação. Continuando, sujeito expresso. Sujeito expresso, veja, aqui eu tenho possibilidades, tá? Porque tá assim, ó. Ele se sentou, ele sentou-se. Como eu não tenho aqui, por exemplo, nenhuma palavra atrativa, então eu posso colocar tanto aqui quanto aqui. Ou seja, essa colocação aqui é opcional, né? Então, nesse caso, aparece o sujeito expresso. Não tem nenhuma palavra atrativa de próclise. O que eu tenho aqui? Uma colocação opcional, que pode ser tanto na próclise ou na ênclise. Se fosse verbo no futuro, você poderia colocar mesóclise também, se fosse verbo no futuro, tá? E temos ainda o infinitivo impessoal. Infinitivo, verbo que está com ar, er ou ir. Impessoal quer dizer que você não há um sujeito determinado, tá? Quer dizer que eu tenho uma noção genérica, sem ter alguém determinado aqui. Então, veja, não importar-se com os outros e não se importar com os outros. O que você tem aqui, ó? Eu tenho não, que é a palavra atrativa, tá? Mas eu tenho aqui, nesse caso, um verbo que é um verbo impessoal, tá? Ó, como assim um verbo no infinitivo impessoal? Veja que quando eu falo assim, não importar e não importar-se com os outros, eu não estou dizendo de alguém, ó. Não importar-se com os outros, eu estou falando de uma forma genérica. E isso é infinitivo impessoal. Você não tem alguém que faça ação de forma expressa, você tem uma ideia genérica. Então, se eu falar não importar-se com os outros ou não se importar com os outros, dá na mesma. Ou seja, nesse caso aqui, ó, a colocação, ela é opcional. Muito bem? Então, resumindo, quando você vai estudar colocação pronominal com locuções verbais, tem que saber o conceito e tem que saber identificar quando há uma locução e quando não há uma locução. Para verbos que tenha auxiliar, mais infinitivo e gerúndio, a colocação é bem flexível. Eu tenho muitos casos, né? Praticamente quase todas as formas estão corretas, quase todas. E o particípio não admite nunca uma colocação pronominal em que você tenha, por exemplo, um pronome oblíquo átomo junto ao particípio. Nunca, de jeito nenhum. Então, essas são regras importantes que você tem que saber. Se houver dúvidas quanto à locução verbal, volte à morfologia para que você realmente entenda o que é uma locução verbal e conheça, sim, as melhores regras que nós temos acerca da colocação pronominal com as locuções verbais. Quando se fala de crase, nós temos que saber o seguinte: existem casos em que a crase não ocorre, casos em que a crase ocorre e casos em que a crase é facultativa. Vou te explicar agora nesta aula praticamente dois momentos. Quando em que a crase não ocorre e quando a crase ocorre. Saiba que é muito importante você saber quando não ocorre crase, porque a maioria das questões de crase trazem frases com crase em lugares em que não se pode empregar a crase. Isso é muito comum. Então, qual a nossa regra aqui? Vamos primeiro entender quando não se emprega a crase. E é assim, veja comigo. Nós temos aqui, a gente pode chamar aqui casos em que não ocorre crase, que são casos o quê? Casos proibidos de emprego de crase, tá? Em que você não pode ter. Por exemplo, regra geral aqui, ó. Regra geral de crase, regra geral de crase, tá? Ó, regra geral de crase, qual é? Quando você tem o encontro de a mais a ou as, tá? Esse a aqui sempre vai ser uma preposição e esse as aqui, o que nós temos? Nós temos ou um artigo ou então um pronome. Então, quer dizer o seguinte: para que eu tenha crase, eu tenho que ter uma palavra que admita ter um artigo ou admita ter um pronome. Por exemplo, vamos pegar um exemplo básico aqui. Se eu pegar uma palavra masculina, tá? E outra, tem que ser a ou as. Isso aqui, então, é um artigo no feminino. Então, veja, é um artigo feminino aqui. Então, nesse caso, pense comigo. Para que você tenha crase, tem que haver essa junção. Então, se eu pegar a mais uma palavra masculina,
não tem crase por quê? Porque eu não vou ter artigo feminino. Se eu pegar um verbo, verbo nem admite artigo e muito menos pronome. Então, quer dizer que os casos proibidos são aqueles casos em que você não tem como colocar a ou as antes da palavra. Basicamente é isso. Então, você tem que ter uma noção básica de quais são as palavras que são proibidas. Vou fazer para você aqui uma síntese, tá? Um resumo aqui, ó. Digamos aqui, dos mais cobrados, tá? Um resumo aqui, mas vou explicar com exemplos cada um deles. Calma lá. Então, vamos lá, ó. Se eu tiver a mais masculino, então não vai crase aqui, tá? A mais verbo, não vai crase. Então, aqui você vai fazer uma síntese para ficar mais fácil para você memorizar aqui, tá? Se eu tiver o a, que ele esteja no singular, mais a palavra no plural, não vai crase. A mais numeral, cardinal, não vai crase. A mais um ou uma, não vai crase aqui. A mais ela, esta, essa, quem, tá? Vossa Senhoria, Vossa Excelência e tudo mais aqui, não vai crase. E se eu tiver o você, tá? Também não vai crase se eu tiver, por exemplo, palavras repetidas, tá? Que são palavras iguais. Então, aqui, na realidade, é uma síntese das regras mais cobradas, tá? Não só isso daqui, mas são as regras mais cobradas quando se trata de emprego de crase. Então, já marca aqui, copia no seu material, deixa ali anotadinho, porque aqui vai te ajudar bastante quando você for fazer questão de crase. Você vai perceber que nas questões, geralmente você consegue matar, às vezes, 2, 3 opções, às vezes até 4 alternativas, só sabendo os empregos de crase proibidos, tá? Emprego de crase não, quando é proibido o emprego da crase. Então, por isso que é importante que você tenha essa regrinha aqui básica, entenda isso daqui muito bem e memorize, tá? É decoreba mesmo. Você vai, às vezes, você pega, eu já vi questão de prova de você conseguir dar 5 opções, você mata 4 opções só porque você sabe os casos proibidos. Então, isso faz, sim, muita diferença. Então, vamos agora ver esses casos aqui com exemplos, tá? Para você perceber isso aqui melhor. Mas saiba, tem que dominar o emprego da crase, especialmente quando não se emprega, tá? Isso é bem sério e importante que você entenda aqui. Então, vamos comigo. Vá lá, então, agora, primeiro exemplo aqui, ó. Antes de palavra masculina. Então, veja só. Nesse caso, vou colocar para você aqui com marca-texto, ó. Vamos passear a pé, andaremos a cavalo, chegaremos a tempo. Jorge tem um carro a álcool. Samuel comprou um jipe a diesel, escreveu a lápis. Veja, são todos termos masculinos. Então, aqui, ó, eu tenho apenas o a. Nesse caso, em nenhum momento eu vou colocar crase. Por quê? Todos esses as todos aqui, eles são apenas preposição. Não há artigo, tá? Ó, não há artigo definido feminino. Não tem. Então, quer dizer que nenhuma delas você vai ter o emprego ali da crase. Nesse caso, você pode até pensar, ó, a pé é uma locução, a cavalo é uma locução, não tem problema, tá? A expressão em si forma alguma coisa. Né? Nesse caso, são locuções aqui adverbiais. Mas veja que todas são palavras masculinas. Por mais que você leia e pareça que exista a crase, não tem, porque mais masculino não se usa a crase aqui. Cuidado agora, ó, uma dica importante para você aqui, tá? Nós podemos ter no português algumas palavrinhas que elas acabam sendo o quê? Subentendidas, tá? Quando são palavras implícitas, ou seja, palavras que são subentendidas, tá? Ó, essa elíptica aqui são palavras que elas estão subentendidas pelo contexto, tá? Então, por exemplo, ó, vou a Rui Barbosa. Você vai entender aqui que não é que você vai até a pessoa, né? Até o homem. Não é até o homem, você vai eu vou a Rui Barbosa, ou seja, eu vou até a Praça Rui Barbosa. Só que na correria da fala, a gente acaba omitindo palavras. Então, veja, vou a Rui Barbosa. Então, nesse caso, veja,
Aqui a crase acontece porque, por mais que isso aqui seja um nome masculino, tá? Mas você tem aqui, ó, subentendida a ideia da palavra praça, por exemplo, aqui, tá? Então, vou a Minas Gerais, a rua, vamos supor que seja a rua, então você tem um termo ali subentendido. Claro, como é que eu vou perceber isso daqui, ó? Esses casos aqui, atenção, né? Ui, ficou estranho aqui. Esses casos aqui é o seguinte, quando você tem a palavra subentendida, tudo depende do contexto. Então, olhe muito bem o contexto, porque faz diferença. Você tem que olhar no contexto para verificar se realmente eu tenho ali uma palavra elíptica, que é uma palavra subentendida ou implícita, tá? Essa base aqui. Continuando. Antes de verbo, então vamos marcar aqui nossos verbos aqui, ó. Veja só. Tenho muitas contas a pagar. Os leitores começaram a analisar. Estava disposto a salvar. Passava o dia a cantar. Comprometeu-se a estudar. Veja, em nenhum desses momentos aqui, nós temos palavra que tenha artigo. O verbo, eu tenho artigo antes de verbo? Não. Então, aqui, ó, todos esses casos aqui, nós temos o quê? Nós temos preposição. Em todos eles, você tem aqui, ó, preposição. Então, neste caso, cuidado. Olha uma construção também bem comum que eu vejo, às vezes, em redação, tá? Por exemplo, aqui, ó. A partir, tá? Vou colocar assim, deixa eu arrumar aqui que não deu certo. Peraí. Vamos arrumar aqui, ó. Se eu colocar para você assim, ó. A partir. Já vi muita gente colocar crase aqui nesse a partir, ou às vezes questão de prova cobra isso. Não vai, porque partir aqui é um verbo. Então, não tem como colocar crase aqui, entendeu? Então, fique atento a isso. Quando você tem palavras que são proibidas, nunca se usa a crase aqui. Continuando. Quando nós temos o a no singular mais o plural, a ideia é assim, ó. É importante aplicar castigos e veja comigo agora aqui, ó. O a está no singular, tá? Atenção aqui. E crianças está no plural. Então, ó, eu tenho uma palavra no plural e aqui eu tenho uma palavra, o a no singular. Tem que ser assim, a no singular mais plural. Nunca vai crase. Você pode brincar até, ó. A no singular mais plural, crase passa mal. Por quê? Porque eu posso construir a frase assim, ó. Olha só. É importante castigos às crianças. Opa! Mas aqui, veja, aplicar uma coisa a alguém. Esse as aqui é o a da preposição, mais o as do artigo. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui o emprego do a mais as. Mas veja, esse azinho aqui, ó, ele não está no... Peraí, risquei errado aqui. Esse azinho aqui, ó, ele não está, por exemplo, no singular. Ele está no plural. Então, quando ele está no plural, pressupõe que você tem o quê? Artigo e preposição. Isso muda o sentido? Muda. Anote lá, ó. Isso daqui, ó, nós temos sentido diferente. Gramaticalmente, as duas estão corretas, tá? Só que o sentido é diferente. Por quê? Quando eu falo assim para você, nesse caso aqui, né, da primeiro exemplo ali, ó. Castigos a crianças, eu estou generalizando. Isso aqui é uma ideia genérica, tá? Isso aqui é genérico, a crianças. Quando eu coloco as crianças, eu tenho crianças específicas. Por mais que você lê assim, mas para mim parece que é genérico. Não é, por quê? A presença do artigo em as crianças define. Lembre-se de que é um artigo definido. E o artigo definido, ele define. A ausência do artigo generaliza. Então, isso daqui, ó, é um emprego de artigo. Então, a presença do artigo definido define o substantivo e a ausência do artigo generaliza o substantivo. Então, por isso que é a crianças, qualquer criança, genérico, as crianças, crianças específicas, tá? Então, as duas formas estão corretas, mas o sentido é bem diferente aqui. Fique atento a esse tipo de situação aqui. Muito bem. Quando eu tenho aqui junto a outra preposição, ó. Preposição não exige preposição. Então, veja.
esteve perante, isso aqui é preposição, ó, a juíza. Então, nesse caso aqui, ó, veja que nós temos o seguinte, esse a aqui, ó, é um artigo, tá? Você não vai ter preposição mais preposição. A única preposição que admite outra preposição é o até. E só. Nem mais uma delas admite isso, tá? Então, cuidado com essa parte aqui. Agora, dica importante aqui, atenção, quando nós temos alguns contextos, tá? Atenção aqui, ó. Quando a elipse de palavra, ou seja, termo subentendido. Olha só. Veja essa frase aqui, ó. Veja comigo como ela fica estranha a princípio, ó. Se eu tenho assim, a de, como assim, tá? Iguala-se a de países, de é preposição. Só que aqui é o seguinte, veja que aqui, ó, a leitura seria assim, ó. A taxa de inflação no Brasil iguala-se a taxa de inflação de países mais pobres. Então, aqui, ó, subentende-se que nesse lugarzinho aqui foi omitida a expressão taxa, né, a taxa aqui de inflação, para quê? Para que não haja realmente uma repetição desnecessária. Então, se eu tivesse a repetição, ficaria assim, ó, iguala-se a taxa de países mais pobres. Então, aqui, para evitar a repetição, foi omitida a palavra taxa, por isso que fica essa crase e a preposição ali, tá? Claro que na hora da escrita você não coloca aquele colchete, né? Eu deixei ele só para você perceber que ali caberia a expressão que está subentendida. Mas isso é uma questão importante. Então, ali a crase inclui outra. A crase aqui, ó, a crase, nesse caso, ela é obrigatória, porque ali eu tenho um termo subentendido. Continuando. Antinumerais cardinais. Temos aqui também a mesma dinâmica, né? Ó, o que são numerais cardinais? Tem que lembrar que são o quê? Quando nós temos aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são numerais cardinais aqui, tá? Esses numerais cardinais, eles não admitem por quê? Eles não são palavras, por exemplo, que tem um artigo antes deles. Então, ó, ficaremos de 10 a 20 dias, tá? Só cuidado quando você tiver uma especificação aqui. Por exemplo, os troféus foram dados às 3 primeiras colocadas. Veja, eu não tenho só o numeral sozinho, ele está junto a uma especificação. Se fossem colocados aos 3 primeiros colocados. Então, uma forma de você conferir se vai crase ou não, você pode fazer assim a troca, ó. Foram dados aos 3 primeiros colocados. Veja se você colocar aqui, escrever no masculino, vira aos, tá? Aos 3 primeiros colocados. Então, nesse caso aqui, ó, fique atento, porque nós temos o quê? As virou aos, você coloca a crase ali, tá? Muito bem. Antes de artigo indefinido, uma, também não vai, ó. Iremos a uma cidade distante. Claro que tem uma expressão aqui, por exemplo, ó, quando houver uma locução adverbial, ó. Os alunos cantaram a uma só voz. Então, veja, aqui é uma locução adverbial, tá? Então, ali você vai, porque toda locução adverbial, aí você é obrigado que seja feminina, porque eu tenho voz ali, que é a palavra feminina, exige o emprego da crase ali. Então, cuidado com isso daqui. Nós temos as regras gerais, mas temos contextos de uso também. Muito bem. Antes de pronome, de uma forma geral, tá? Pronome aqui, de pronome aqui. Então, veja, entreguei a Vossa Excelência. A expressão Vossa Excelência, ela é uma expressão neutra, porque eu posso usar tanto para homem quanto para mulher. Por isso, não tem crase, porque ela é neutra mesmo, tá? Agora, claro, se houver senhor, senhora, senhorita ali, você veja, desejo a senhora ou a senhorita, aí sim, tá? Que daí nós temos uma especificação aqui. Então, os exemplos. Enviei o presente a ela, veja, não vai crase. Falamos a ela sobre o ocorrido. Ofereceram a mim as entradas. Deram o troco a ele. Era a isso que nos referíamos.
quer aderir a esse plano. Já aderiu a este plano, então, de forma geral, pronomes pessoais, indefinidos, interrogativos, tratamento, relativos, demonstrativos, não admitem crase. Continuando. Expressões com substantivos idênticos. Gota a gota, cara a cara. Cuidado, que nem sempre há uma expressão. Então, é assim, expressões com palavras idênticas não se usa crase, né? Dia a dia não vai nem ainda porque é palavra masculina. Mas aqui, veja, a população declarou o quê? Guerra à guerra. Não é uma expressão, eu tenho dois termos com funções diferentes, tá? Então, ali você usa, mas não é palavra repetida. Ali é porque eu tenho dois termos, mas cada um tem uma função diferente. Agora, cara a cara, gota a gota, face a face, frente a frente, são locuções com palavras repetidas. Então, fique atento também sempre ao contexto, tá? Não leve regra por regra simplesmente. Sempre vir uma frase para você avaliar na frase. Então, tem que olhar muito bem o contexto. Continuando, agora caso em que ocorre a crase. Então, vem comigo agora aqui ao quadro. A crase, de forma genérica, é assim, ó. Quando acontece crase, tá? Quando é que ela ocorre, tá? Ocorre crase. Temos aqui a junção de a mais a mais as, a mais a qual, tá? A mais as quais, então vai acontecer crase. A mais aquela ou aquelas. A mais aquele ou aqueles, já vou explicar o porquê. E a mais aquilo. Então, aqui, esses são os casos em que você vai ter emprego de crase. Lembre-se de aqui são pronomes relativos. Aqui pode ser artigo ou pode ser pronome. E aqui são pronomes demonstrativos, que é só o aquele, tá? O esta, essa, ele não vale porque veja para cá, ó. O esta e o essa vem para cá, no caso proibido, tá? Então, aqui são casos em que a gente vai ter o encontro do a mais a. A base é assim, ó, a regra é assim. Apareceu a mais a, você vai ter que colocar a crase. Essa aqui é a minha regra geral de emprego de crase. Então, apareceu o a mais a, aparece a crase, tá? Tem que ter o encontro do a mais a. Então, vamos lá. Agora aqui exemplos com a qual e as quais. Então, temos o seguinte, ó. Esta é a pessoa a qual me refiro. A ideia seria assim, ó. Se eu fizer a frase sem o pronome relativo, a qual, ficaria assim, ó. Essa é a pessoa que... opa, faltou o a ali. Essa é a pessoa a que me refiro, tá? Então, nesse caso aqui, o que nós temos? Essa é a pessoa a que me refiro. Aqui nem se pensa na crase porque eu tenho simplesmente o que. Só que eu posso fazer isso daqui, ó. Eu posso pegar esse que, como ele retoma a pessoa, posso trocar por a qual. Tá, mas essa preposição aqui, eu não posso descartá-la. Então, por isso que eu tenho assim, ó. Esta é a pessoa a qual me refiro. A mais a com a crase. Ah, muito bem. Agora, eu posso fazer o seguinte, também fazer uma troca para poder confirmar, ó. Esta é a pessoa a qual me refiro. Esse é o assunto ao qual. Então, quer dizer que, quando eu tenho um a qual ali, se eu quiser confirmar, sempre faço essa troca, ó. Se eu tiver o a e troquei por ao, vai crase, tá? Essa é a ideia aqui. Da mesma forma, o exemplo abaixo aqui que nós temos aqui, ó. Essa é a praia a qual cheguei. Este é o hotel a qual cheguei. Então, quando você tem aqui a troca do a, que ele vira ao, nós temos o quê? O emprego da crase, tá? Essa é a ideia. Porque o a qual com crase é o a mais a qual. E o as quais, a mais as quais. Mesma lógica. Continuando, demonstrativos, tá? O que nós temos aqui, ó? Que é a, aquele, aquelas, né? E o aquilo, são esses daqui, veja só. Uma dica é você tentar trocar por este ou essa para confirmar se tem crase ou não. Então, temos o seguinte, ó. Disse tudo àquela mulher. Veja que eu posso falar assim, ó. Disse tudo àquela mulher, disse tudo a esta mulher. O que acontece? Eu não posso ver isso daqui, ó. Disse tudo
a aquela mulher. Eu não posso construir a frase assim, ó, disse tudo a aquela mulher. Então, por isso que apareceu a junção de a mais a, eu coloco a crase aqui. Quando é o esta, tudo bem. Disse tudo a esta mulher. Agora, tudo a aquela mulher não dá. Então, aqui a ocorrência é da junção do a mais a. Por isso que é só com aquela, aquelas, aquele, aqueles e aquilo que vai ter crase. Que vai ter o encontro aqui, ó, do a mais o a, tá? É por isso. Então, sempre a regra é o encontro do a mais o a mais as. Por isso que você vai ter a crase, tá? Vamos lá, ó. A no diz respeito àqueles crimes. Veja, diz respeito a aqueles crimes. A aqueles crimes, que vira a crase. A estes crimes. Então, trocou aqueles por este, você viu que ficou a estes, a esta, quer dizer que vai ser aquele ou aquela com crase. Essa é a regra aqui. Continuando. Comprei aquele carro, comprei este carro. Veja que na troca não fica comprei a este carro. Fica comprei este. Então, não tem a palavra a nesse caso, não vai crase aqui, tá? Então, cuidado. E aqui também, olha só essa frase aqui, ó. Esta casa é semelhante à que tínhamos. Veja que eu posso trocar esse a por aquela. Esta casa é semelhante àquela que tínhamos. Então, nesse caso, vai crase, porque aqui eu tenho um pronome que é demonstrativo. Por isso, tá? Porque antes do que, teoricamente, não se usa a crase, mas nesse caso é aquela que. Então, o a ali é pronome demonstrativo. Por isso que vai crase aqui. Continuando, termo subentendido, tá? É o que eu já falei até agora, mas só para reforçar, ó. Vou a Osório, eu tenho um termo subentendido. Arroz agrega, a maneira grega aqui, então nós temos o quê? Termos subentendidos. Cuidado que bife a cavalo não é termo subentendido, muito menos frango a passarinho, tá? A expressão moda de ou maneira de é porque alguém fez isso. Por exemplo, arroz à grega, os gregos fazem arroz assim. Tá, bife a cavalo, o cavalo não faz o bife. Frango a passarinho, o passarinho não faz o frango, tá? Então, por isso que você não tem crase ali. Continuando. Locuções femininas. Locuções adverbiais, prepositivas ou conjuntivas com base feminina sempre vai crase. Então, temos lá, ó, a francesa, a porta, as cegas, todas elas adverbiais, prepositivas e conjuntivas que tenham palavra feminina na base, vai crase. Independentemente do que você tenha, sempre vai usar crase ali. Só não vai, por exemplo, se eu tiver uma locução adverbial que esteja assim, por exemplo, a peça e tal, a esquerda, estiver assim, ó, igual à direita, estiver assim, ó, à sua direita, tá? Se houver, como sua aqui é palavra, indica um caso opcional de crase, eu não preciso colocar, aí é opcional. Muito bem, aí temos ainda horas, saiu às 7 horas, chegou a 1 hora, volta à meia-noite, tá? Então, nesse caso aqui, ó, e quando é genérico, a crase some, chegaremos a 1 hora qualquer. Então, veja que daí eu generalizo aqui a informação. Intervalos. Cuidado com a ideia do de mais artigo. Veja, a reunião será das 8 às 10. Então, eu tenho de mais as, a mais as. Haverá medalhas da primeira à terceira colocação. Leia da página 2 a 18. Então, você tem ali intervalos. Então, se eu tiver da e a, de, da, tem que ser assim, da e a, eu tenho que ter de mais artigo para que eu tenha a mais a, com a crase ali. Se fosse, a reunião será de 8 horas às 10 horas, a gente não coloca a crase aqui, tá? Porque eu tenho que ter um intervalo ali. E exceção, lógico, com preposições como de, desde, entre, após, você não tem crase ali, né? Veja só. Os portões serão abertos após as 13 horas. Lembre-se que preposição não tem crase depois dela. Estamos aqui desde a 0 hora de sábado. Serão entre as 14 e as 16. Será de janeiro a março. Então, quando eu tenho preposição, as preposições sozinhas não admitem crase, tá? Quando for preposição sozinha aqui. Então, fechamos aqui. Entenda muito bem, quando você tem crase, ou seja, quando eu vou usar a crase e, mais do que isso,
tem que dominar os casos em que não ocorre acrásimo. Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário para a gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil. Isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!